Beleza. Olá a todos, sou o Vinícius, professor de pediatria aqui do Medicel. E nessa próxima hora vamos falar de pediatria, que é uma das 5 grandes, né, que cai na prova de residência, né? Cerca de 15 a 20% das provas. A gente tem uma estatística aqui que mostra 14,6%, mas isso é variável, né? Eu sou do Rio, lá toda prova é 20% de pediatria, no acesso direto. E aqui a gente tem uma estatística grande, né, segmentada, com adolescência, gastro, nutrição, doenças cardíacas, alérgicas, e esses temas vão ser abordados ao longo do ano, né? O nosso livro de base aqui é o Nelson, de pediatria. Então é um resumo do Nelson, somado a todas as recomendações importantes para o nosso objetivo, recomendações do Ministério da Saúde, os consensos, então tudo isso a gente vai trazer. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de reanimação neonatal. E pode ser que ao longo do ano a gente tenha que fazer alguma retificação, porque os guidelines, os consensos de reanimação saem a cada 5 anos. O último foi de 2010, então a gente está em 2015, há uma chance razoável disso mudar. Mas mudar é assim, algumas novidades como adendos que a gente traz para vocês. E antes da gente começar, nessa aula inaugural, que é comemorativa, vocês já sabem, né, de 10 anos de Medicel, etc., pediram para eu, durante poucos minutos, um minutinho, dar algumas dicas de estudo para vocês e tudo mais. Eu falei, é para ensinar os caras a colarem? Não, isso não. Falei, bem, porque também é uma dica, né? Se bem que antigamente o cara fazia cola, fazia pequenininho, né? Pô, dava um trabalho do caramba e o cara decorava a matéria, né? De fazer. Hoje em dia, com a tecnologia, já, tudo no zap, aí não tem graça. Mas então, o que eu diria, assim, como da minha experiência, quando eu era aluno, quando eu fiz prova de residência? Assim, importante, uma coisa que eu acho importante é que ninguém aqui está começando do zero. Vocês estão já no último ano da medicina, então você já tem uma bagagem grande. O curso traz, em cada uma das especialidades apresentadas, um roteiro de estudo. De pediatria fui eu que fiz, baseado nas provas, baseado no livro. Então você pode seguir esse roteiro, é interessante seguir esses roteiros que são apresentados em cada matéria. Mas uma coisa que me ajudou muito quando eu fiz prova de residência era treinar prova, ficar fera na múltipla escolha. Às vezes você não sabe a matéria, mas acerta. De tanto treinar a múltipla escolha. E uma coisa que particularmente me ajudou muito foi fazer prova com 2 amigos meus que não iam fazer pediatria. Porque você treinar prova com outra pessoa, você ainda tem um ganho, porque como eu falei no início, vocês não estão zerados aqui. Às vezes o cara quer fazer clínica e ele chega no 6º ano sabendo muita clínica. E aí ele vai estudar com um cara que vai fazer cirurgia, que sabe muito detalhe de cirurgia. Então as pessoas se somam quando estudam juntas, e a melhor maneira de estudar junto, na minha visão, não é pegando um texto e lendo junto, porque ler é um processo bem particular, individual. Mas fazer prova junto é excelente, porque você faz uma prova de 100 questões, mas às vezes não dá para fazer de 100, estou cansado para fazer de 100. Faço só de pediatria hoje, 20 questões, 15 questões. Aí vamos ver o gabarito. Eu e mais 2. Na época eu fiz com uma amiga minha que ia fazer cardio e um amigo meu que ia fazer cirurgia. Quer dizer, propostas, objetivos diferentes. Então não tinha competição interna, porque isso gera um estresse. É verdade. Parece que não, é meu amigo, mas eu quero essa vaga. Pô, primeiro eu, né? E aí, tirava lá a prova, geralmente a gente conseguia fazer uma prova por dia. A gente estudava segunda, quarta e sexta juntos. Tirava aquela prova e começava a ver o gabarito, e às vezes, em vez de ir para o livro ver a resposta que explicava melhor aquele gabarito, eu conseguia explicar as questões de pediatria, algumas de clínica, o cirurgião de cirurgia, a minha amiga que ia fazer cardio de clínica, enfim, a gente se somava ali na hora com conhecimentos que vocês têm hoje em dia, e fazendo prova eu também começava a perceber aonde era meu calcanhar de Aquiles. O que eu errava toda hora? Pô, toda hora eu erro questão disso, que saco. Aí eu pegava, sentava lá 20, 30 minutos,
sozinho, num outro dia que não fosse de estudo conjunto, e lia aquilo, independente da programação de curso. E aí eu preenchi uma lacuna que estava faltando para mim. Isso funcionou muito bem, até bem próximo da prova. Assim, quando chegou setembro, outubro, que começou todo mundo a ficar um pouco mais nervoso, aí estudar junto já não deu certo para a gente. Porque aí ficava, pô, você está acertando mais que eu. Pô, aí começava uma competição, chega, vou estudar sozinho, cara. Mas aquele estudo de grupo, de fazer questão, funcionou muito. É uma sugestão, porque funcionou bem para mim. Passei em praticamente todas as residências, e principalmente naquela que eu queria, que era o mais importante. Acho que vocês precisam passar em uma, né? Porque fazer duas ao mesmo tempo é meio complicado, né? E tal. Passar em uma, tá bom. Passar no teu objetivo. Então, acho que fazer questão de prova, independente de fazer com um amigo ou não, vai te mostrar os teus pontos fracos. E é nisso que você tem que trabalhar, e tem a sequência do curso também. Assim, o ideal do ideal, que nem eu consigo chegar nisso, é semana que vem tem aula de neonatologia. Aí você vê o que vai cair e dá uma lida antes. Isso é espetacular, né? Mas a gente não precisa também, o ótimo é inimigo do bom. Quando a gente quer só o ótimo, a gente se frustra porque não está fazendo aquilo que é o máximo. Não, não precisa do máximo, precisa hábito. Hábito, hábito, hábito. Daqui a pouco está natural, ao ponto de vocês até gostarem de fazer a prova de residência. Pô, arrebentei na prova. A melhor coisa que aconteceu comigo foi a prova de residência. E te levou para onde você queria, né? Que é fazer a residência. E aí todos os problemas do mundo acabaram, não é isso? Não, aí começam novos. Mas é uma etapa que você venceu. Fundamental para a gente ir para frente. É isso. Essas são as minhas pequenas dicas. E a gente vai falar hoje, durante 50 minutos, uma hora, de reanimação neonatal, como eu falei, seguindo o último consenso, que já sofreu uma modificação em 2013, aqui no Brasil, porque o consenso é internacional, mas é recomendado que cada país faça adaptações para a sua realidade. O Brasil fez isso logo quando saiu o consenso, em 2011. Em 2013 fez algumas outras modificações de coisas que realmente tinham ficado estapafúrdias. E esse é o consenso que a gente tem seguido desde 2013. Eu creio que, mesmo que haja uma publicação nova esse ano, deve ser lá para o fim do ano, e aí já na prova o que vai cair é o que a gente vai ver hoje. Mas se essa modificação for relevante, podem ficar tranquilos que eu vou trazer isso para vocês. Em tempo hábil. Não depois da, esqueci. Não, vou falar antes. Então a reanimação neonatal. Esse aqui é um cursinho de treinamento. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem um interesse muito grande que os pediatras já formados, já com residência feita e tudo mais, se reciclem e treinem em reanimação neonatal, porque a estatística de morte ou lesão neurológica permanente numa sala de parto mal assistida no Brasil é muito alta. Então, essa realidade vem mudando, mas de forma lenta. A gente ainda perde muita criança que não era para perder. Criança a termo, que tinha tudo para ficar super bem, e a falta do pediatra, ou a falta de um pediatra treinado na sala de parto, faz a diferença para a vida toda. Então, todo mundo que faz pediatria, está lá na residência em pediatria, eu tenho certeza que quer sair da residência sabendo fazer sala de parto. Porque é um ponto importante. Mesmo que você não vá ser neonatologista, é uma valência importante para o pediatra, que faz a diferença. Então, aquilo que faz a diferença é quer saber fazer. Então, tem muito curso de treinamento da sociedade em relação a isso. Aí está uma fotinho de um bebê, o berço de calor radiante, unidade de calor radiante que a gente usa muito. E vamos para o atendimento ao recém-nascido na sala de parto. Começar perguntando se alguém conhece quem é essa senhora. Uma senhora que mudou a história da sala de parto. Alguém sabe quem é? Essa é a Virginia Apgar, né? Uma anestesista que percebeu que os recém-natos que tinham asfixia tinham algumas características em comum, e ela conseguiu organizar em 5 parâmetros simples uma nota 0, 1, 2 para cada parâmetro. Então vai de 0 vezes 2 vezes 5, 10 até 10 a nota do Apgar.
e baseado nessa nota, a pessoa fazia uma intervenção no recém-nascido. Então ela foi um divisor de águas na reanimação neonatal. Hoje em dia, a gente não utiliza mais o APGAR como parâmetro para definir o que a gente vai fazer. Mas ainda existe o APGAR na sala de parto. Eu acho que ficou como homenagem, sabe? Pô, uma pessoa que fez uma diferença enorme. Então, quando você faz a sala de parto, o obstetra sempre vai te perguntar, e aí, o APGAR? Né? Se você não for pediatra, bem, o APGAR eu não vi hoje, mas pode ser que ele apareça por aí e tal. O APGAR é o APGAR, né? Você tem que dar o APGAR. É a notinha do recém-nascido. E ela também tem uma utilidade lá na frente. Ontem, eu estava atendendo uma criança, que era a primeira vez no ambulatório, que tinha um atraso do desenvolvimento. Aí a gente vai lá na história neonatal, qual foi o APGAR? Que já te dá uma ideia se houve asfixia ou não. Uma nota muito baixa no primeiro minuto e no quinto minuto, te deixa mais preocupado. Mas vamos lá. Como é que é o APGAR? Apesar dele não ser útil de forma estrita na sala de parto, ele ainda cai na prova e os pediatras ainda conhecem o APGAR. Então a gente vai ter que conhecer também, para se cair na prova, a gente acertar. Quais são os parâmetros? A frequência cardíaca, o esforço respiratório, o tônus, a irritabilidade reflexa e a cor. Como eu falei, 0, 1 e 2. Então, frequência cardíaca, quando é que ela vale 0? Quando o paciente está em assistolia. Qual é o batimento cardíaco? 0. E aí você tem o número 100, que divide menor que 100, bradicárdico, marca 1 ponto, maior do que 100, eu posso até considerar maior ou igual a 100, 2 pontos. Está ok a frequência cardíaca. O esforço respiratório, note que não é frequência respiratória. Enquanto que é frequência cardíaca, na questão da respiração não é a frequência que me interessa, é a capacidade de respirar de forma regular e eficaz. Isso pode ser rápido ou devagar, contanto que seja eficaz ao ponto da criança ficar rosada, ao ponto dela manter uma boa frequência cardíaca. Então eu vou ver o esforço respiratório. Não tem esforço respiratório, está em apneia, 0. Marcou 0. Tem um esforço fraco, que a gente pode traduzir isso pelo choro, né? A melhor coisa de choro é choro na sala de parto. Todo mundo adora, né? Então, pelo menos o pediatra gosta muito. Então, o choro fraco é uma respiração ineficaz, vale 1 ponto, e um choro vigoroso, forte, vale 2 pontos. Depois eu venho com tônus. A criança pode nascer hipotônica, mole, 0. Ela pode ter alguma flexão de extremidades, que vale 1, ou pode nascer ativo. Ativo ou reativo. Uhul. E aí, marca 2 pontos. Na irritabilidade reflexa, a gente vê isso quando a gente aspira as vias aéreas superiores com um catéterzinho. A criança pode não reagir nada, e aí marca 0. Ela pode fazer uma caretinha, fazer assim, e aí marca 1. E ela pode reagir vigorosamente, às vezes tosse, e pode, segundo o APGAR, pode até espirrar. Se uma criança um dia espirrar na sala de parto, eu acho que eu dou o APGAR 100. Porque, eu nunca vi uma criança espirrar na sala de parto. Estou para ver. E olha que eu já fiz muita sala de parto. E, finalmente, a cor. Totalmente cianótico, 0. Cianose só de extremidades, 1. E completamente rosado, 2 pontos. Tem uma pegadinha aqui que as pessoas gostam de usar em prova, que é o pálido. O pálido, se ninguém tivesse me avisado, eu marcava 1 ponto. Mas o pálido equivale a completamente cianótico. Então, pálido, sem cor nenhuma, é 0 também. Pálido ou completamente cianótico, 0. E outro detalhe interessante aqui do APGAR é que nenhuma criança nasce completamente rosada. Nos primeiros 5 minutos, a gente vai ver isso em próximos slides, a saturação de oxigênio do bebê, do recém-nascido, não é muito elevada. Até porque intraútero ele vive num regime de hipóxia. Nasceu, aí que ele começa a respirar e oxigenar o sangue por conta própria. E a oxigenação vai subindo aos poucos, em alguns minutos. Para ele ter uma saturação como nós, acima de 93, 94, bota aí uns 5 a 10 minutos. Então, alguma cianose de extremidade sempre tem. Então, uma criança que nasceu muito bem, APGAR 9 e 10. 9 no primeiro minuto, 10 no quinto. Porque ele só vai ficar rosado no 5º minuto. Então, se você olhar um APGAR lá de alguém na carteirinha,
10 e 10 é porque era filho de amigo, tinha alguma influência política, não sei. Né? Para o cara tirar uma onda, botar no Facebook, Apigar 10 e 10, é mentira. Mas às vezes o cara é amigo do pediatra, né, e tal, o cara dá uma força. Mas também é mentiroso. Então, antigamente, quando o Apigar era... Quando eu fiz residência, muito tempo atrás, o Apigar que definia o que a gente fazia na sala de parto. 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 E aí tinha uma discussão infrutífera, que era o seguinte: são de extremidades, que vale 1, ou pode nascer ativo. Ativo ou reativo. Uhul. E aí, marca 2 pontos. Na irritabilidade reflexa, a gente vê isso quando a gente aspira as vias aéreas superiores com um catéterzinho. A criança pode não reagir nada, e aí marca 0. Ela pode fazer uma caretinha, fazer assim, e aí marca 1. E ela pode reagir vigorosamente, às vezes tosse, e pode, segundo o Apigar, pode até espirrar. Se uma criança um dia espirrar na sala de parto, eu acho que eu dou o Apigar 100. Porque, eu nunca vi uma criança espirrar na sala de parto. Estou para ver. E olha que eu já fiz muita sala de parto. E, finalmente, a cor. Totalmente cianótico, 0. Cianose só de extremidades, 1. E completamente rosado, 2 pontos. Tem uma pegadinha aqui que as pessoas gostam de usar em prova, que é o pálido. O pálido, se ninguém tivesse me avisado, eu marcava 1 ponto. Mas o pálido equivale a completamente cianótico. Então, pálido, sem cor nenhuma, é 0 também. Pálido ou completamente cianótico, 0. E outro detalhe interessante aqui do Apigar é que nenhuma criança nasce completamente rosada. Nos primeiros 5 minutos, a gente vai ver isso em próximos slides, a saturação de oxigênio do bebê, do recém-nascido, não é muito elevada. Até porque intraútero ele vive num regime de hipóxia. Nasceu, aí que ele começa a respirar e oxigenar o sangue por conta própria. E a oxigenação vai subindo aos poucos, em alguns minutos. Para ele ter uma saturação como nós, acima de 93, 94, bota aí uns 5 a 10 minutos. Então, algumas cianoses de extremidade sempre tem. Então, uma criança que nasceu muito bem, Apigar 9 e 10. 9 no primeiro minuto, 10 no quinto. Porque ele só vai ficar rosado no 5º minuto. Então, se você olhar um Apigar lá de alguém na carteirinha, 10 e 10, é porque era filho de amigo, tinha alguma influência política, não sei. Né? Para o cara tirar uma onda, botar no Facebook, Apigar 10 e 10, é mentira. Mas às vezes o cara é amigo do pediatra, né, e tal, o cara dá uma força. Mas também é mentiroso. Então, antigamente, quando o Apigar era... Quando eu fiz residência, muito tempo atrás, o Apigar que definia o que a gente fazia na sala de parto. E aí tinha uma discussão infrutífera, que era o seguinte: a história era, Apigar do primeiro minuto, o que fazer? Atuo ou não atuo? E o Apigar do 5º minuto, o prognóstico. Né? E aí a discussão infrutífera era a seguinte: então tem que esperar até 1 minuto para dar o Apigar e eu não faço nada? A criança nasceu em apneia, em assistolia, eu espero até 1 minuto, bem, o Apigar foi 0, agora vamos trabalhar. Ou eu atuo, com 1 minuto a criança já está batendo bem. Qual foi o Apigar do primeiro minuto, então? É o que quando nasce ou com 1 minuto certinho? Então, uma discussão que não levava ninguém a nada e que hoje em dia a gente não tem mais. Porque hoje em dia a gente age de outra forma. Então, para que serve o Apigar hoje em dia? Na minha opinião, uma homenagem, sem dúvida, mas ele também é útil sob o seguinte aspecto: eu estou indo bem na reanimação? É uma nota que eu vou receber. O Apigar do primeiro minuto ainda não me mostra isso, mas do 5º minuto, sim. Então, o Apigar do primeiro minuto foi 1. Aí eu atuei, ventilei, entubei, massageei, fiz droga, fiz tudo. No 5º minuto foi 7. As minhas manobras de reanimação estão dando bom resultado. Então, o Apigar hoje em dia ele tem essa única utilidade. Ele mostra se as manobras de reanimação estão sendo eficazes. Ponto. Acabou. Se o Apigar do 5º minuto for menor do que 7, que 7 é a nota mínima para passar, sem recuperação. Menor que 7, a cada 5 minutos eu repito a nota do Apigar. Então, foi 6 no 5º minuto. Apigar de 10 minutos. 5. Apigar de 15 minutos. E aí eu vou. Geralmente, pelo menos até o 20º minuto, se for necessário.
Então não é utilizado para indicar a reanimação e avalia a resposta às minhas manobras. Da onde se tiraram algumas questões que eu achei até interessantes, como por exemplo essa da Fiocruz. Ana, 16 anos, teve uma gravidez indesejada e não fez pré-natal. Só para sacanear o bebê, porque eu não queria, então não fez pré-natal. O bebê nasceu após trabalho de parto prolongado por parto vaginal a termo. No primeiro minuto de vida encontrava-se hipoativo, cianótico, hipotônico, com respiração fraca e irregular, frequência cardíaca de 68, sem resposta a estímulos. A sensação que você tem quando lê é que ela vai perguntar qual o APGAR, mas não é essa a pergunta é outra. Esses dados predizem com maior fidedignidade o risco de morte, paralisia cerebral, infecção congênita ou pneumonia neonatal. O APGAR te dá ideia de prognóstico? Não. Mesmo um APGAR ruim, no 5º, no 10º, no 15º, talvez um APGAR ruim, de 3 para baixo, no 20º minuto, tenha alguma relação com o prognóstico neurológico ruim. Talvez. Mas atualmente a gente não considera que o APGAR dê ideia de prognóstico. Então, não me indica se vai ter paralisia cerebral. Nem indica se vai ter infecção ou não. Esse APGAR prediz de forma fidedigna o risco de quê? De morrer. Então a resposta certa, morte. E a minha intervenção vai mudar esse APGAR. Essa é a ideia. Agora é para dar o APGAR. Uma adolescente de 15 anos chega à emergência do hospital em franco trabalho de parto. Nega ter feito pré-natal. Ninguém faz pré-natal nessas questões, né? E não sabe relatar a data da última... Falar para a gente, se não fizer pré-natal vai cair na prova, hein? Cuidado. E não sabe relatar a data da última menstruação. O exame colo uterino 100% apagado, dilatação de 8 centímetros, encaminhada à sala de parto, deu à luz a um prematuro de 29 semanas, com peso de 980, adequado para a idade gestacional. Até aí, não é isso que está interessando para a gente. O que está interessando é o APGAR, não é isso? Então, no primeiro minuto de vida, o recém-nascido estava pálido. Vocês vão me ajudar aqui. Ele estava pálido, hein? Pálido, assustado com a situação. Então, 0. Depois... ele estava flácido, não malhou no útero, flácido. Depois, frequência cardíaca de 60. Não é assistolia, é uma bradicardia, então marca 1 ponto. Depois, sem drive respiratório, é apneia, 0. E sem reação ao catéter, 0. Marcou quanto? 1 ponto, né? Nossa, né? Bem fraco, né? Não passou de ano. Então, sabendo o APGAR, é fácil dar o APGAR, né? Tranquilo. Esse tirou nota 1. Mãe com boas condições clínicas, mães que possam estar em contato com seus bebês em condições de prestar cuidados, devem ser encaminhadas ao alojamento conjunto. Bebê e mãe lá no alojamento. Bebês que necessitem de cuidados especiais devem estar enquadrados nos critérios de exclusão para permanência em alojamento conjunto. O alojamento conjunto é uma novidade das últimas décadas, que melhorou muito o quê? O aleitamento materno. Porque trouxe a criança para perto da mãe logo quando ela nasce. A criança, antigamente, quando a mãe tinha alta para casa junto com o bebê, a criança ainda era um ser estranho, ia nascer de novo em casa, né? Porque quase não tinha contato, não tinha havido contato nas primeiras 48 horas de vida de mãe e criança. Agora não, o alojamento conjunto, a mãe fica lá o tempo inteiro com a criança, já sai, as dúvidas vêm naquelas primeiras 48 horas. Então, é mais fácil dar certo o aleitamento materno, que é um processo difícil, principalmente para a primípara, principalmente porque nos primeiros dias o leite é muito pouco, é o colostro. Então, o alojamento conjunto teve essa grande vantagem. Agora, há critérios de exclusão, não é todo mundo que pode ir para o alojamento. São critérios de exclusão de encaminhamento do recém-nascido ao alojamento conjunto, exceto índice de APGAR menor que 7 no primeiro minuto, contraindica. Prematuridade, contraindica. Necessidade de suporte ventilatório, contraindica. Icterícia precoce, peso ao nascer menor que 2 quilos. Está aí uma questão que tem 2 respostas erradas. E aí, quando tem 2 respostas erradas, o caminho é, ou a gente tenta anular a questão, ou a gente marca, para não ter dor de cabeça, a que está mais errada. E aí, a que está mais errada é o fato de ter apresentado um APGAR baixo no primeiro minuto. Se você fez uma intervenção boa
e a criança respondeu, ela pode ter uma apigar de 10 no 5º minuto, está ótima, e vai mamar, e vai para o alojamento, acabou. Então, apigar menor que 7 no 1º minuto está longe de ser uma contraindicação. Não é a contraindicação. Prematuridade é. Mas qual prematuridade? Isso está pouco explicado aqui, né? Porque 36 semanas é prematuridade, mas pode ir para o alojamento. Então tem muito a ver também com menor que 35 semanas, aí já tem um pouco de dificuldade de deglutir. Talvez seja perigoso. Mas também depende do peso. Necessidade de suporte respiratório, com certeza não vai para o alojamento. Icterícia precoce também não vai, porque vai ficar na foto e aí vai ser mais complicado. Talvez vá para uma exsanguínea, então também não vai. E o que talvez esteja tão errado como a letra A é o peso ao nascer menor que 2 quilos, porque aí varia de serviço para serviço. Tem serviço com 1.900, manda para o alojamento. É lógico que uma criança de 1 quilo não vai para o alojamento, mas menor que 2 pode ser 1.980. Em termos de peso. Então, eu acho que essa letra E, a B é um pouco menos, mas a letra E poderia se encaixar como o gabarito. Mas a A está mais errada. Então, vamos de A. Qual é a emergência mais comum da sala de parto? Eu trabalho muito com residente, já há muitos anos, e é comum o residente, ao final próximo do final da residência, já começar a fazer as suas salas de parto e tal, dar os seus voos, né? E eles perguntam, pô, Vinícius, será que eu estou pronto para fazer sala de parto? E eu respondo, já que eu não estou com eles no berçário, eu estou atualmente no ambulatório. Depende. Você sabe entubar? Se garante na via aérea? Qual é o grande problema da sala de parto? É a via aérea. Se você é capaz de dar uma via aérea, você não precisa nem ser pediatra. Pode fazer uma sala de parto perfeita. Um anestesista, se treinado durante 5 minutos, ele sabe fazer uma sala de parto bem feita. Porque sala de parto é via aérea. Se você consegue, beleza. Se você não consegue, treine para conseguir e aí dá o seu voo solo. Então, qual é a emergência mais comum na sala de parto? Falha em iniciar e manter a respiração. Isso acontece em cada 10 recém-nascidos. Eu estou considerando nesse universo uma predominância de crianças a termo. Se for pré-termo, esse número aqui aumenta. Essa proporção aumenta. Então vamos considerar crianças a termo, rígidas. Dessas, de cada 10, uma vai precisar de suporte respiratório. Aquela ventilação com pressão positiva, com bolsa, com máscara. Beleza. Dessas, se você pegar 10 crianças que você ventilou com máscara, apenas uma não irá responder. Então a resposta à ventilação com a máscara e bolsa de ventilação é muito boa. Na verdade, é excelente. 90% responde muito bem. Mas uma não responde. Da onde a gente tira que uma em cada 100, eu vou ter que dar um passo seguinte. Então eu vou precisar ir além da máscara, ou seja, eu vou ter que entubar e, quem sabe, fazer uma massagem cardíaca. E uma em cada 1.000, ou seja, se eu pegasse 10 crianças que eu entubei, 9 iam responder super bem. Uma não ia responder. Então, uma em cada 1.000 salas de parto, você terá que entubar, massagear e fazer medicação, fazer o kit completo. Então, se você está começando, faz uma sala de parto em que você entuba, massageia, pega um acesso venoso umbilical e faz droga, você tem experiência de 1.000 salas de parto. Já começou bem. É um azar, mas é uma sorte. Agora está arrebentando. E é interessante, essa questão da sala de parto realmente é um ponto importante para o pediatra. E assim, tem pediatra que não faz sala de parto de familiar. Eu faço. Fiz de todo mundo. Só não fiz da minha esposa porque eu achei que ia ser meio arriscado. Mas fiz dos filhos do meu irmão, das filhas da minha irmã, das minhas primas que cresceram comigo como se fossem irmãs. Porque o cara confia em você. Quem é um pediatra que ele confia? É você. Aí chega na hora que ele está precisando, não vai dar, porque eu sou muito próximo de você. Eu falei, não, vou encarar. Sempre encarei. Mas a primeira que eu fui fazer de um familiar, que foi da minha prima, que até ia ser minha afilhada e tal, o marido dela queria filmar. Agora tem muito negócio de filmar, né? Esse negócio de filmar inibe o médico, né? Inibe. Tem que fazer um curso de tablado de ator para ficar na filmagem.
Ah, vai filmar? Tá, tudo bem, então filma. Aí o cara, o que são esses materiais aqui? Eu falei, não, isso aqui, ó, essa bolsa aqui e essa máscara, eu só vou usar se precisar muito, dificilmente vou precisar disso aqui. Aí o cara, tá, tudo bem e tal, blá, blá, conversa, espera, anestesista, papapá, e nasceu. Cara, nasceu asfixia. Asfixia, fiz os primeiros cuidados e pum, botei a máscara. Quando eu comecei a ventilar, eu olhei para o lado, o cara desmaiou. Eu falei, pô, meu irmão, coragem aí, cara, levanta, rapaz. Pô, eu quero sair na filmagem. Aí na filmagem aparece o teto. Entendeu? Esse que é o problema. Você explica muito, o cara depois o leigo se enrola. Melhor não explicar. Muito bem. Então a gente chegou para fazer a sala de parto. Atualmente, a gente segue o seguinte. A gente não segue o APGAR, a gente segue o quê? Essa é a nossa rotina aqui, ó. A gente vai identificar o que fazer, começando com 4 perguntas. O pediatra tem direito a 4 perguntas quando chega na sala de parto. E tem a 5ª pergunta, né? É convênio ou é particular? Essa, se nascer, tudo bem. Então, mas são 4 perguntas fundamentais. Quais são essas perguntas? O neonato é a termo? Detalhe, qual é a resposta que eu quero para cada uma das perguntas? Um sim para todas. Então, repara nessa segunda pergunta. O líquido amniótico está livre de mecônio ou sinal de infecção? É uma pergunta que você não vai fazer. Você vai perguntar, tem mecônio? Né? Senão o cara vai achar que você é um parnasiano lá do romantismo. Né? O líquido amniótico está livre de mecônio ou sinal de infecção? Fala, pô, esse pediatra é maluco, né? Então, pá. Mas a ideia da pergunta é, a gente está colocando a pergunta dessa forma porque eu quero um sim, que exista uma ausência. Ou seja, ele tem que estar livre de mecônio. Depois, aí a criança está nascendo. Está respirando? Está chorando? Sim. Tem bom tono? Sim. Então, eu quero sim para isso. É a termo sim, está livre de mecônio sim, chora sim, tem bom tono sim. Acabou. Sim para tudo. Pô, vou botar com a mãe. Boa vitalidade, não precisa de manobra de reanimação, boto com a mamãe, contato pele a pele. Posso até falar, ó, se quiser amamentar, fica à vontade, né? Estimular o aleitamento. Atualmente, a gente segue o seguinte, a gente não segue o APGAR, a gente segue o quê? Essa é a nossa rotina aqui, ó. A gente vai identificar o que fazer, começando com 4 perguntas. O pediatra tem direito a 4 perguntas quando chega na sala de parto. E tem a 5ª pergunta, né? É convênio ou é particular? Essa, se nascer, tudo bem. Então, mas são 4 perguntas fundamentais. Quais são essas perguntas? O neonato é a termo? Detalhe, qual é a resposta que eu quero para cada uma das perguntas? Um sim para todas. Então, repara nessa segunda pergunta. O líquido amniótico está livre de mecônio ou sinal de infecção? É uma pergunta que você não vai fazer. Você vai perguntar, tem mecônio? Né? Senão o cara vai achar que você é um parnasiano lá do romantismo. Né? O líquido amniótico está livre de mecônio ou sinal de infecção? Fala, pô, esse pediatra é maluco, né? Então, pá. Mas a ideia da pergunta é, a gente está colocando a pergunta dessa forma porque eu quero um sim, que exista uma ausência. Ou seja, ele tem que estar livre de mecônio. Depois, aí a criança está nascendo. Está respirando? Está chorando? Sim. Tem bom tono? Sim. Então, eu quero sim para isso. É a termo sim, está livre de mecônio sim, chora sim, tem bom tono sim. Acabou. Sim para tudo. Pô, vou botar com a mãe. Boa vitalidade, não precisa de manobra de reanimação, boto com a mamãe, contato pele a pele. Posso até falar, ó, se quiser amamentar, fica à vontade, né? Estimular o aleitamento na sala de parto, amamentar. Bem difícil, né? Mas é isso que está escrito. Estimule a amamentação, já na sala de parto. É porque o cara nunca teve filho, né? Para falar um negócio desse. Assim que possível, né? Vamos ter um pouquinho de consideração com a mamãe. Então, sim para todos, coloquei com a mamãe. Agora, se for não para qualquer uma delas, pode ser uma prematuridade não extrema, uma prematuridade de 36 semanas. Abaixo de 37 é prematuro. Teve um não. Bem, então agora eu vou começar o ABC da reanimação neonatal. Uma ação em sequência.
onde o A são as medidas iniciais de estabilização, que eu posso traduzir como liberação da via aérea. O B é a ventilação com pressão positiva, que é o breathing, né? O C são as compressões torácicas, ou a massagem cardíaca externa. E o D são as drogas. Drogas, estou fora, saí para comprar. Então é adrenalina, expansor, é isso. A reanimação vai depender da avaliação simultânea de 2 parâmetros: respiração e frequência cardíaca. Vê como o consenso está bem simples, né? Você tem as 4 perguntas. Se não para uma delas, você entra na sequência da reanimação. E são 2 parâmetros que você vai observar: a frequência cardíaca e a respiração. No APGAR eram 5 parâmetros, né? Agora são só 2. Frequência cardíaca e respiração. E o recém-nascido deve ser capaz de quê? Em relação à frequência cardíaca. Aí eu volto um pouco para o APGAR. Manter a frequência acima de quanto? Acima de 100. E a respiração? Ser capaz de respirar de forma eficaz e regular. E aí, mais uma vez, frequência respiratória não me interessa aqui, ó. Só se for 0, né? Aí tá ruim. Mas uma frequência respiratória um pouco mais elevada ou menos, pouca diferença faz. O importante é que essa respiração seja eficaz. Como é que eu avalio a frequência cardíaca? Estetoscópio, ausculto no precórdio, ou posso palpar o cordão umbilical? Então, para os iniciantes, palpação do cordão. Para os iniciados, basta olhar. Você olha, você percebe. Não estou falando para vocês fazerem isso, não, nem coloquem na prova. Mas o pediatra mais experimentado, ele olha para o cordão bate assim, ó. Tum, 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 tum. Beleza. E a avaliação da cor da pele e das mucosas do recém-nascido? Isso não é utilizado mais para decidir procedimento na sala de parto. No protocolo anterior ao atual, era frequência cardíaca, respiração e cor. A cor saiu. A cor não tem mais. Não é utilizado. Qual a justificativa para isso? O recém-nascido demora, às vezes, mesmo respirando bem, com a frequência cardíaca boa, ele às vezes demora 5 minutos para ficar rosado, para ter uma saturação acima de 90%. Então ele sempre vai ter alguma cianose. É lógico que uma criança completamente cianótica é ruim, é um sinal de asfixia, mas a gente não está contando isso para definir os nossos passos. A cor agora vai ser, a oxigenação vai ser vista de outra forma. Outra novidade do último consenso é a história do melhor momento para o clampeamento do cordão umbilical. Há uma sugestão de um clampeamento tardio. O que é um clampeamento tardio? É você pegar um recém-nascido a termo, assim que ele nasceu bem, espera de 1 a 3 minutos para clampear o cordão. Sendo que essa recomendação não deveria ser para o pediatra, né? Tem que ser para o obstetra, tem que combinar com o Fábio, porque quando o pediatra pega o bebê, o cordão já foi. Aquela história de papai cortar o cordão, ele corta a tripa ali, né? Porque o cordão está ligando na placenta, já foi. Quando o obstetra tira a criança do útero, ele clampeia e corta no meio. Ali já cortou o cordão. A ideia desse clampeamento tardio é saiu do útero e não clampeia o cordão. Mantém o bebê ali próximo no nível da placenta. Não pode ser acima, senão ele começa a fazer a transfusão feto-materna. E a ideia é o contrário. É receber mais sangue da placenta. Por 1 a 3 minutos na criança a termo e no pré-termo por 30 a 60 segundos. Meio a 1 minuto. Qual o objetivo teórico do clampeamento tardio? As crianças têm uma anemia fisiológica do lactente. Todas têm. Em torno de 3 meses, a hemoglobina às vezes chega a níveis de 9. Uma criança normal. Por que isso acontece? Porque ela nasce com predomínio de hemoglobina fetal, com 50 a 55 de hematócrito. E ela vive num regime de oxigenação muito ruim dentro do útero. Né? Quando ela sai, vida extrauterina, aquela hipóxia vira uma hiperóxia para ela. Ela fica com muito oxigênio. A hemoglobina agora começa a transicionar para a hemoglobina A, que é uma hemoglobina que não é muito ávida de oxigênio, é uma hemoglobina gente boa. Ela libera o oxigênio na boa para os tecidos. Então, aquele pequeno lactente não precisa de muita hemoglobina, ele tem oxigênio sobrando, a hemoglobina que ele tem é uma hemoglobina dadivosa, né? Dá oxigênio para os tecidos, está tudo ótimo. E ela vai caindo, até que chega num nível
que é crítico. E aí a eritropoetina começa a trabalhar e o hematócrito sobe de forma natural. Não adianta dar ferro para resolver essa anemia fisiológica do lactente que acontece nos primeiros meses de vida. A ideia aqui de clampear tardio é não ter anemia fisiológica. E estamos trocando uma anemia fisiológica por, quem sabe, uma icterícia patológica, né? Porque você pode aumentar o hematócrito muito, não tem como medir ali quanto é que vai passar, e o hematócrito de 50 pode virar 70, pode virar 65. Aí eu tenho hiperviscosidade, tenho um aumento da icterícia porque tem mais hemácia. E aí eu troco um fisiológico por um patológico, que é a icterícia patológica. Não sei se é uma boa ideia, mas está no consenso para fazer. Então na prova pode botar clampeamento tardio, está indicado. Beleza. Né? Então posicionou ali a termo 1 a 3 minutos no nível do abdômen. E quando o recém-nascido precisa de reanimação? O pré-termo, a gente viu pelas perguntas que ele precisa de reanimação. Mas se ele estiver muito bem, também posso esperar 30 a 60 segundos. Agora, no caso de prematuro ou a termo, com qualquer sinal de asfixia, esquece essa história de clampeamento tardio. Vamos para o que interessa, que é a reanimação. E aí clampeia imediatamente. Então, paciente que não tem vitalidade adequada ao nascer, pegou a criança naquele campo já pré-aquecido, e aí esse não vai para a mãe, esse vai para a mesa de reanimação, que é aquela unidade com calor radiante, a UCI. E aí a gente tem, na letra A, que são os cuidados iniciais, que é liberar as vias aéreas, uma sequência que na vida prática a gente faz de forma conjunta, sem se preocupar muito o que está na frente, o que está atrás, mas que para a prova eu tenho que saber fazer uma ordem, uma sequência corretíssima, que é, primeiro aquecer, mas é meio lógico assim, eu estou pegando o bebê ali com aquele pano já pré-aquecido, já estou aquecendo. Botei ele na unidade de calor radiante, aquecendo. Então, aquecer. Posiciono, porque para trabalhar ele tem que ficar com a cabeça bem posicionada, uma discreta hiperextensão, nem muito nem pouco, para a traqueia ficar numa posição boa. Se eu precisar intervir, eu já estou posicionando. Depois, aspiro as vias aéreas superiores. Aí surgiu mais um adendo no protocolo novo. Só vou aspirar as vias aéreas superiores se eu sentir necessidade, ou seja, está lá se afogando no líquido amniótico, aspiro. Ou a criança mostra nitidamente que tem asfixia e vai precisar ventilar com pressão positiva. Então, libera a área, aspira, sempre primeiro a boca e depois a narina. Porque se eu for na narina primeiro, às vezes a criança faz um reflexo e faz assim, e aquele líquido em excesso está na boca, ela aspira. Então, primeiro boca, depois narina. Então, liberei as vias aéreas superiores. Aqueci, posicionei, aspirei, se necessário, sequei. Esse secar é um estímulo tátil também, né? Secar, estímulo tátil. É uma sequência. E às vezes a criança que nasce bradicárdica, respirando mal, com esse estímulo inicial, ela começa a respirar e bater bem. Eu tenho 30 segundos para fazer isso. Essas medidas iniciais. Prover calor, posicionar, aspirar, se necessário, secar. 30 segundinhos. Então, aqueci, posicionei a cabeça, aspirei se necessário, sequei, reposicionei a cabeça e, simultaneamente, avaliei aqueles dois parâmetros fundamentais, a frequência cardíaca e a respiração. Em relação ainda ao aquecimento, é interessante que a sala de parto tenha uma temperatura ambiente, se tiver relógio no centro cirúrgico, muitas vezes tem, relógio não termômetro, que ele esteja marcando 26 graus. Para isso, geralmente o ar-condicionado tem que estar desligado. E aí o obstetra, o anestesista, todos que estão na sala vão te odiar enormemente. Mas é o seu papel, não é? Então, pô, gente, será que dava para desligar o ar-condicionado? Só rapidinho, até o neném nascer. E queria também saber se estava livre de mecônio, né? Aquela história, né? O livre, as 4 perguntas. Espera aí, só um minutinho, minhas 4 perguntas. Entendeu? Você vai ser o cara chato? Tudo bem. O importante é o bebê. Então, tentar deixar o ambiente que ele vai nascer não muito gelado, a ideia não é chegar lá no centro cirúrgico, ar-condicionado no máximo, isso é ruim para o bebê. E tem mais um detalhe. Quando a criança tem muito baixo peso, o baixo peso é menor que 2.500 gramas. O muito baixo peso é menor que 1.500.
aqui menor que 1.500, para diminuir a perda de calor, eu vou fazer como o Capitão Nascimento, vai para o saco assim que nasce, vai para o saco, bota no saco, nasceu, pegou, botou no saco. Só a cabecinha para fora. E ainda bota uma touca, para não perder muito calor pela cabeça. Nem vai secar, vai botar no saco. E só fica a cabeça de fora, touca na cabeça, e você vai trabalhar ali. Porque isso diminui a perda de calor. E a criança não faz hipotermia, que seria bem ruim para ela. Então, menor que 1.500, saco e touca é recomendado. A posição que a gente falou, essa aqui é a posição ideal. Nem muito hiperestendido, que a traqueia do recém-nascido é muito anterior, senão ela fica lá em cima, se eu tiver que entubar, eu não vou achar ela. Vou olhar para cima e não vou ver. Nem flexão, senão também não consigo ver a traqueia. Então, uma extensão discreta. Esse aqui é o correto. Aspirar, como eu falei, para aqueles que têm obstrução ou para aqueles que a gente percebe a necessidade, no próximo minuto, de ventilar com pressão positiva. E aí, eu fiz esses passos iniciais em 30 segundos e, simultaneamente, estou avaliando respiração e frequência cardíaca. Se a frequência é menor que 100 e a respiração ineficaz, eu começo a VPP, ventilação com pressão positiva, com bolsa e máscara. Em que momento isso tem que ser feito? Esta, a VPP, precisa ser iniciada nos primeiros 60 segundos de vida. Ou seja, eu tenho 30 segundos para as medidas iniciais, simultaneamente eu estou avaliando frequência cardíaca e respiração, e tenho no máximo mais 30 segundos para começar a ventilação com pressão positiva. Não é que eu tenha que esperar 1 minuto para começar, ela tem que começar até 60 segundos. E aí, ganhou o apelido, esse primeiro minuto, de Golden Minutes, um minuto de ouro. É porque nesse minuto que eu vou tomar uma decisão muito importante. Preciso ventilar esse recém-nascido? Faço as medidas iniciais, e aí, preciso ventilá-lo? Porque, como eu disse, às vezes essas medidas iniciais estimulam a criança, ela não precisa mais. Mas com 1 minuto, eu tenho que ter decidido e começado a ventilação com pressão positiva. Está lá, ó, a técnica, aquele S-clamp, né? Aperto bem aqui, ó, o C, indicador e polegar, aperto bem, vedo bem para não escapar o ar. A máscara não pode passar do queixo, tem que englobar nariz e boca e não pode chegar no olho, para não comprimir o globo ocular. Então tem máscaras de tamanhos diferentes, tem de atermo, pré-termo e muito, muito baixo peso. E aí ventilo lá com a bolsa, com a máscara, tranquilo. E aí, para mim, essa foi a mudança mais radical, tipo Gabriel Medina, né? Assim, radical total, na sala de parto, que é o oxigênio suplementar ao início da reanimação com ventilação com pressão positiva. Até então, sempre que eu começava a ventilação com pressão positiva, era imediato acoplar o oxigênio a 100%, no mínimo 5 litros por minuto. Se tiver uma bolsa, como tinha naquela foto anterior, 10 a 15 litros, para manter a bolsa cheia e tentar manter uma FO2 próxima de 100%, e a 100% de oxigênio. Começou a ventilar o oxigênio. Ventilar o oxigênio. O que os trabalhos mostraram? Algumas meta-análises mostraram que crianças a termo, ventiladas inicialmente com oxigênio a 21%, ou seja, ar ambiente, tiveram uma resposta mais rápida, uma elevação da frequência cardíaca mais rápida, um prognóstico melhor. Olha, eu juro para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar nisso. Mas tudo bem, oxigênio é vida, né? Mas vamos começar, vamos seguir o protocolo. Então, o protocolo atual recomenda o seguinte: a criança está precisando de ventilação com pressão positiva, sendo que esses trabalhos só conseguiram mostrar essa vantagem em crianças no mínimo de 34 semanas de idade gestacional. Então, a criança tem idade gestacional mínima de 34 para cima, eu começo a ventilação com ar ambiente. Vamos evitar os efeitos deletérios da hiperóxia. A ideia é essa. Para quem trabalhou mais de 20 anos usando oxigênio e vendo bons resultados, é difícil acreditar, né? Mas está lá escrito e eu sigo o coração partido, mas eu sigo. É para fazer, não é? Então vamos lá. Agora, veja bem como é ousado, né, esse novo protocolo. Ele fala para você não fazer oxigênio no início e não se importar com a cianose. A criança está roxa,
completamente cianótica, e você ainda tem o desplante de começar a ventilar sem oxigênio. Pô, peraí, né? Tá folgado, hein, cara? Pô. Mas peraí, ele vai te dar um respaldo para você fazer isso. Ah, tudo bem. Qual é o respaldo? O oxímetro de pulso é mais uma ferramenta obrigatória na sala de parto agora. Já que a gente vai começar a ventilar sem oxigênio, a gente vai fazer isso com embasamento. Qual é o nosso embasamento? A gente coloca um oxímetro de pulso no recém-nascido. E aí, tudo bem, dá para dispensar a cor, porque eu não estou mais usando algo tão subjetivo, que pode ser afetado até pelo frio. Eu estou usando uma saturação de oxigênio da hemoglobina. Perfeito. Aí, beleza. Aí sim, aí a gente fica mais seguro. Agora, na monitorização da saturação de oxigênio no neonato, aonde é colocado o oxímetro de pulso? Na orelha, no pé, no polegar, na região do pulso da radial direito ou na região do pulso da radial esquerda? Tem diferença. Só pode ser colocado no pulso da radial direita. E qual é a explicação para isso? Tem uma explicação. Na vida intrauterina, o vaso, a artéria pulmonar, que é muito sensível à hipóxia, passa a vida intrauterina praticamente fechada. Só 10% do sangue que circula na vida extrauterina pela artéria pulmonar, só 10% desse sangue circula na vida intrauterina. O vaso pulmonar é fechado. Isso significa que ele tem uma pressão muito alta. E ao contrário acontece com a aorta na vida intrauterina. Ela tem uma vasodilatação, ela tem uma relação final com a placenta, que é uma área de baixa resistência, então ela tem baixa resistência, tem a pressão baixa. Quando a criança nasce, o canal arterial, que é uma das estruturas da anatomia da circulação fetal, ele ainda está aberto. E ele comunica a pulmonar com a aorta. E quando nasce, a pulmonar tem a pressão maior. E o canal arterial, ele não define para onde vai o sangue, ele só é um canal. Se a pressão estiver maior desse lado, vai para lá o sangue. Então está maior na pulmonar, que tem o sangue que ainda não foi oxigenado, ainda vai para o pulmão. E aquele sangue pouco oxigenado mistura com o sangue da aorta, depois que a criança nasce, pelo canal. Isso durante algumas horas. Mas eu estou falando dos primeiros minutos, né? É quando nasce. Então, o sangue que pega depois do canal a aorta, ou seja, interessando a subclave esquerda, a aorta torácica, a aorta descendente, tem a oxigenação menor do que do lado direito do corpo, do braço direito, que não está contaminado por esse sangue da pulmonar. Então, qual é o lugar obrigatório para botar o oxímetro? Membro superior direito. E o que é dito é, a partir de 34 semanas de idade gestacional, em cima do pulso da radial. E menor do que isso, menor que 34 semanas, como super prematuro tem um pulso palmar muito grande, muito forte, pode ser na palma também. Mas é membro superior direito, é isso que é o que tem que estar na nossa cabeça. Então, sensor no membro superior direito, região do pulso da radial acima de 34 semanas e abaixo pode ser também na palma da mão. Mas no pulso da radial está sempre certo. E qual é a saturação que eu espero nos primeiros 5 minutos de vida? 70 a 80, é baixa mesmo. Mas pode ser que esteja mais baixo que isso. Aí vai mudar a minha conduta. Então, ó, essa é uma tabelinha que tem a oxigenação a cada minuto de vida pela Academia Americana de Pediatria, que é bem detalhista, né? Começa com 60% no primeiro minuto. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o órgão no qual a gente se apoia, e que é o importante para a gente aqui, ela considera os primeiros 5 minutos 70 a 80, que é o que a gente vai considerar. Até 5 minutos, 70 a 80. Isso significa o quê? Comecei a ventilar, botei o oxímetro. O oxímetro demora 1 ou 2 minutos para entrar, para ele ficar confiável, para ele mostrar ali um valor. E aí eu já ventilei por pelo menos 1 minuto. E aí ventilei sem oxigênio por pelo menos 1 minuto. Está abaixo de 70, então não dá para ficar sem oxigênio. Então fico sem oxigênio enquanto espero a resposta do oxímetro. Se a resposta for boa, mantenho sem oxigênio. Se a resposta for de hipóxia abaixo do mínimo, então não dá. Aí eu vou ter que começar o oxigênio, chamado oxigênio suplementar. E ainda, com medo dos efeitos deletérios da hiperóxia, esse oxigênio inicial não é a 100%, ele é a 40%.
Como é que eu vou conseguir um oxigênio a 40%? Misturando o ar comprimido com oxigênio. Como? Vou lá misturar na hora? Não dá, né? Tem que usar um aparelhinho chamado blender, que é um misturador. E aí eu encaixo o ar comprimido e o oxigênio no blender, e de lá sai um outro caninho, uma outra borrachinha, e eu titulo ali, tem um botãozinho onde eu boto 21 a 100, vou no 40. Então, se o recém-nascido, a partir de 34 semanas, ventilo sem oxigênio, não respondeu bem, começa o oxigênio inicialmente a 40%. E aí, o protocolo dá um mole, digamos assim. Ele fala para você começar a 40% e ir titulando de acordo com a resposta. Bem, aí fica muito a critério pessoal, né? Não botei oxigênio, comecei a ventilar, estou seguindo o protocolo. Botei o oxímetro, está abaixo de 70. Botei oxigênio a 40, não está respondendo, hein? 100%. Mas eu comecei de 40, eu começo do 40 certinho. Quando o protocolo fala de criança abaixo de 34 semanas, ele fala para você dar 15 segundos a cada subida na FO2. Mas mesmo assim não diz quanto você sobe. Isso ainda está um pouco perdido, digamos assim, um pouco deixado de lado. Talvez de forma proposital. Mas assim, o que a gente vai extrair de hoje? Começo a reanimação sem oxigênio, coloco o oxímetro. Já ventilei por pelo menos 1 minuto, que é o tempo para entrar o oxímetro. Entrou abaixo de 70%, vou começar o oxigênio a 40%. E vou tentar. Não respondeu, eu vou subindo. Meu máximo é 100% de oxigênio. Agora, digamos que algum de vocês queira fazer residência fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo. E aí chega lá no hospital, em Nova York, não tem blender, né, não tem oxímetro, é aquela confusão dos americanos. Sabe como é isso? Né? Aqui no Brasil, esse risco não existe. Mas, se você estiver num lugar que tem, mas acabou, tem oxímetro? Tem, mas hoje está quebrado. Não tem oxímetro, não tem blender, você só vai, principalmente pela falta do blender, começar uma oxigenação, um oxigênio suplementar a 100%. Então, o que eu faço? Caso não estejam disponíveis o blender e o oxímetro de pulso e o recém-nascido precise da ventilação, a resposta é, a gente continua começando sem oxigênio, se ele tiver no mínimo 34 semanas. Mas não melhorou. O oxigênio deve ser iniciado após quantos segundos? Como é que eu vou ver se ele melhorou? Pela frequência cardíaca e pela respiração, não tem um oxímetro. E aí, uma mudança sensata do protocolo. Quando o protocolo saiu, eles recomendavam que você ventilasse sem oxigênio suplementar durante 1 minuto e meio, 90 segundos. Aquilo para mim, desesperador. Eles mudaram para 30 segundos. Então, se não tiver blender nem oxímetro, ventile sem oxigênio durante 30 segundos. Respondeu bem, não respondeu, começa o oxigênio, nesse caso a 100%, porque eu não tenho blender. Vou direto para 100. Então, eu espero 30 segundos. Essa foi talvez a grande correção que eles fizeram, porque primeiro eles liberaram o consenso brasileiro em 2011. Em 2013, eles fizeram essa correção, essa atualização. Está lá, ó, quem quiser ver, está lá na internet. No dia 1º de abril, dia da mentira, né? Mas não é mentira não, aconteceu mesmo. E as modificações mais importantes foram essas. Não tem o material, blender, nem oxímetro de pulso. Vou ventilar sem oxigênio apenas por 30 segundos, depois não respondeu. Lógico, pode responder. Não respondeu, começa o oxigênio a 100. Ele também colocou que cada tentativa de intubação deve durar no máximo 30 segundos. Ok? E mais uma mudança importante. Cada movimento novo da sala de parto geralmente demanda uma necessidade de 30 segundos para eu avaliar a resposta. Intubei, ventilei. Durante quanto tempo para ver se respondeu? 30 segundos. Cheguei a 100% de oxigênio na ventilação. Por quanto tempo eu faço isso para partir para o próximo passo? Dizer se deu certo ou não? 30 segundos. E para massagem também era isso. Mas chegaram à conclusão de que para massagem ter algum resultado, é importante que a gente espere de 45 a 60 segundos. 1 minuto. Então, quando a gente chegar na massagem, é para massagear 1 minuto, para depois decidir se vai para o passo seguinte. Agora, e aqueles prematuros menores de 34 semanas? Quando eu começar a ventilar, se ele precisar, eu começo não com ar ambiente, porque essa do ar ambiente só é segura
para início de VPP para maiores de 34 semanas. Nos menores, eu começo direto com oxigênio, quando eu faço ventilação com pressão positiva, nos menores de 34 semanas. Mas começa a 40%, não começo a 100%. E aí, mesma história, boto o oxímetro e vou titulando. Posso chegar a 100%. Mas, se eu tiver aquele problema de não ter blender ou oxímetro, eu espero 30 segundos, e aí o início vai ser sem oxigênio, mesmo no prematuro abaixo de 34 semanas, porque eu estou sem material adequado. Passou 30 segundos, não respondeu, eu passo para o oxigênio a 100%. Então aquele tempo de 30 segundos é igual para os dois. Ok? Bem, a técnica, quando eu estou só na ventilação, 40 a 60 incursões por minuto, que eu posso tirar do famoso aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Os 40 a 60 incursões por minuto. Qual é o sinal que a ventilação está sendo útil na ressuscitação? Qual é o principal parâmetro que define o que fazer numa sala de parto? É a frequência cardíaca. Está bradicárdico, eu vou ventilar. Resposta à ventilação é igual à melhora da frequência cardíaca. Esse é o famoso efeito gangorra, né? É assim, o recém-nascido está bradicárdico, o pediatra está taquicárdico. Aí o recém-nascido começa a aumentar a frequência cardíaca, a sua vai diminuindo. Opa, que alívio. Então, o grande sinal de que está melhorando e que acontece primeiro é a melhora da frequência cardíaca. Porque as mudanças são exatamente nessa ordem. Primeiro melhora a frequência cardíaca, você vê aquele cordãozinho devagar, de repente, beleza. Depois, o tônus começa a melhorar, a criança que estava completamente hipotônica começa a se movimentar. E, por último, ela começa a respirar de forma eficaz e espontânea. Então, é essa ordem aqui. Eleva a frequência cardíaca, melhora o tônus e respira. Estou ventilando por 30 segundos, falhou. Falhou porque mantém a bradicardia menor que 100 ou não retoma a respiração regular. Falhou a VPP. Isso aqui a gente podia pular com vocês, né? Corrigir a técnica. A técnica está certa. A técnica está certa. Aumenta a oferta de oxigênio. Não está funcionando? Vamos aumentando, né? Vi lá no oxímetro, botei a 40, não está funcionando. Vamos subindo, titulando, até que eu chego a 100%. Aí eu posso tentar ainda mais 30 segundos a 100%. Não funcionou? O próximo passo, depois da ventilação com máscara e bolsa, é intubação e ventilação com a bolsa, paciente entubado. Detalhe, quando eu intubo, obrigatoriamente o oxigênio já está a 100%. Já está a 100%. Responde bem? Responde muito bem. Uma dúvida muito frequente é: a criança está em assistolia. Pô, não é melhor massagear primeiro? Não. Primeiro ventila, com máscara, sem oxigênio, depois bota o oxigênio de acordo com a oximetria e depois intuba. A massagem é depois de todos esses processos de ventilação. E detalhe, a maioria responde à ventilação, ou com a máscara, e a minoria que não responde vai responder à intubação. Quase todos. É raríssimo você precisar realmente, como está na estatística, e eu digo isso, de ter vivido isso já várias vezes, raríssimo você precisar chegar na massagem. Muito raro. A intubação é um resultado espetacular, sendo que a ventilação com máscara já tem resultado espetacular. Então, as indicações da intubação: a ventilação com a máscara está ineficaz, eu estou vendo que eu vou ter que massagear ou fazer droga, então primeiro vai intubar. Está lá, ó, intubação traqueal, epiglote, traqueia bonitinha, passei o tubo ali, e aí eu tenho que confirmar se a cânula está lá. Como é que eu faço isso? Na prática, eu vou escutar aqui as regiões axilares, vou escutar a região epigástrica, né, que tem aquele som de ó, fez merda, né? Pô, tá errado. É nítido quando você intuba no estômago, né, que o som é bem característico, um som metálico. Mas eu escutei dos dois lados, bem, está bem posicionado, acabou. Expandiu, melhorou a oxigenação, ficou rosado, aumentou a frequência cardíaca, beleza. Só que o que está escrito é um pouco diferente do que a gente faz na prática. O que está escrito é que essas medidas, de escutar, observar a melhora da frequência cardíaca, a cor melhorou, o tom, tudo melhorou, isso demora. Que o ideal, depois que intuba, para você ter uma resposta imediata de estar ou não entubado, é você usar o capnógrafo. O capnógrafo que a gente mais usa aqui no Brasil é o colorimétrico. É um dispositivo que eu coloco
entre a cabecinha ali do tubo, o encaixe do tubo, e o meu dispositivo de ventilação. E aí, quando eu dou a primeira ventilada e intubei corretamente na traqueia, ventilei e expandiu. Como ele estava em asfixia, na primeira ventilação eficaz, ele bota muito CO2 para fora. Elimina muito CO2 do pulmão. Aí vai marcar o teu capnógrafo. Assim, o americano não vive sem isso. A gente que intuba melhor que eles é um pouco diferente. Mas, na prova, responde lá. Como é que eu sei que está intubado? Pelo capnógrafo. Essa é a resposta. E aí, intubei, ventilei. Lembra que intubado já está com oxigênio a 100%. Ventilei por 30 segundos. E o recém-nascido mantém bradicardia ou não retoma a respiração. Se ele mantém a não respiração, a apneia, mas a frequência cardíaca melhorou, você vai manter ele entubado e levar para a UTI. Botar no respirador. Mas, se ele mantém a bradicardia, além da respiração irregular, aí eu vou fazer massagem cardíaca. Só que aqui tem um detalhe super importante. Quando eu decidi que eu ia começar a ventilação com pressão positiva, a minha frequência cardíaca era menor do que 100. Quando eu decidi que eu ia massagear, esse limite mudou. Então a massagem entra com 60, ou menor que 60, melhor dizendo, de frequência cardíaca. E aí, outra pergunta também que é teoria pura, mas teoria pura cai na prova, né? Então, ó, mantém menor que 60, massagem. Uma dúvida que pode vir na cabeça de muita gente, mas que é teoria pura. E se ficar entre 60 e 100 o batimento? Por que é teoria pura? Porque isso não acontece. Quando eu estou ventilando, com a máscara, não funcionou, intubei, ventilei, se ele responder, a frequência vai lá para cima. Se ele não responder, ele vai caminhar para parar. Ele não vai ficar batendo a 80 por muito tempo. Ele vai bradicardizar muito. Então, essa dúvida de ficou entre 60 e 100, isso não existe na vida real. Mas pode cair na prova. Então eu ventilei e ele continua, ele não chegou a 100 de batimentos, que aí estaria com o problema resolvido, mas também não está abaixo de 60. O que eu faço? Então eu ventilo por mais 30, já que é teoria combate com teoria. Ventilo entubado, com oxigênio a 100%, por mais 30 segundos e reavalio. Continua entre 60 e 100. Então eu ventilo mais 30 segundos. Essa é a resposta. Ventilo teoria contra teoria. Ventilo por mais 30 segundos. Continua entre 60. Então eu ventilo por mais 30 segundos. Até que fica abaixo de 60. Ok, agora é a hora da massagem. Chegou a hora da massagem. Técnica dos 2 polegares. Abraço o tórax, um dedo abaixo da linha intermamelar e vou lá. Como é que fica a relação? São 3 massagens e uma ventilação. Ela é sincrônica. Qualquer outra criança de qualquer outra idade, eu não preciso ter sincronia quando eu estou com uma via aérea avançada. Uma criança maior, numa parada, intubei, fica um massageando e o outro ventilando e podem nem se falar. Mas no recém-nascido não dá para massagear e ventilar ao mesmo tempo. Tem que alternar, tem que sincronizar. Então, 1, 2, 3 massagem, uma ventilação. 1, 2, 3 massagem, uma ventilação. 3 para 1. Tentar manter isso aqui. É difícil ser tão preciso, né? 120 movimentos por minuto. A cada meio segundo eu faço um movimento. 90 massagens e 30 ventilações no minuto. Em torno disso. 3 para 1. 3 massagens, uma ventilação. Profundidade das compressões. Aproximadamente 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax. Falhou. Aí lembra disso. Para eu ver a resposta da massagem, eu espero 1 minuto. Depois de 45 a 60 segundos de massagem, mais a ventilação, mantém frequência abaixo de 60, mantém a bradicardia. Qual é o meu próximo passo agora? Meu próximo passo é corrigir a técnica e tal, para pular essa parte. Agora está na hora das drogas, adrenalina. É a grande droga da reanimação neonatal, é a que funciona mesmo. Bicarbonato, naloxone, nada disso em reanimação neonatal. A droga chama-se adrenalina. Adrenalina. Por onde? Preferência total, via intravenosa.
Aí você imagina assim um recém-nascido, a termo, às vezes com 3, 4 quilos. Pegar uma veia daquele moleque ali vai ser difícil, né? É quase impossível. Na minha visão, é praticamente impossível um recém-nascido na sala de parto eu conseguir puncionar uma veia. Mas o cordão umbilical é muito fácil. Até eu sei fazer. Então, você pega lá, corta o cordão a uns 2 centímetros do abdômen, pô, pertinho ali, e você tem 2 artérias e a veia. Aqui no corte histológico, dá para ver bem, a veia tem a parede mais fina e o diâmetro maior. Você puxa com uma pinça de Kelly, abre bem assim e passa a sondinha. Passa 1, 2 centímetros, um pouquinho de soro, vai aspirando, veio o sangue e faz a adrenalina. Perfeito, é fácil, dá para fazer. Mas podia fazer adrenalina por via traqueal? Enquanto você está lá pegando a veia umbilical, pode. O que está no protocolo é que você pode fazer isso uma única vez, com uma dose 10 vezes maior comparado à preconizada pela via venosa. A adrenalina é uma droga lipossolúvel que é bem absorvida na via pulmonar, se você tiver boa perfusão pulmonar. Você tem boa perfusão pulmonar numa parada? De jeito nenhum. Então a absorção fica completamente errática, fica ruim. Se absorve em quantidade pequena, apesar de fazer uma dose 10 vezes maior. E ela pode ser deletéria quando ela faz em baixa dose, porque ela não vai ter o efeito de vasoconstricção, que é o alfa. Vai ter um efeito beta de vasodilatação, aí, pô, que a vaca vai pro brejo mesmo. Aí já era. Então, pelo protocolo, pode fazer uma vez. E eu acho melhor fazer nenhuma. Faz venoso. Mas se você responder, e deve responder na prova, posso fazer pela via traqueal? Pode. Pode. Uma única vez. Não repita. Na veia eu posso repetir a cada 3 a 5 minutos. E ainda dentro de drogas tem os expansores, né? A indicação. Paciente de uma DPP, paciente que está chocado, perdeu muito sangue ali no parto. Você vê ele muito pálido. Será que ele está precisando de volume? Vamos tentar. Faz uma solução cristalóide de 10 ml por quilo, ou sangue total. Então, só para a gente lembrar, só um recém-nascido em cada 1000 vai requerer tudo isso. Intubação, massagem e medicação. Então, o dia que vocês pegarem uma assim, pô, experiência de 1000. Que tal a gente agora descrever toda a sequência da reanimação neonatal para ver se isso ficou bom na nossa cabeça? Que esse é o principal objetivo da nossa aula de hoje. Saber a sequência da reanimação neonatal. Sabendo isso, a gente acerta tudo na prova que cair de reanimação neonatal. Então vamos lá. Chegamos na sala de parto, fizemos as 4 perguntas. Quais são as 4 perguntas? É a termo? Está livre de mecônio? Está chorando? Tem bom tônus? Sim para tudo. Mamãe. Não para qualquer uma das perguntas. Vamos começar o ABCD da reanimação neonatal. Primeiro, vamos aquecer, vamos posicionar, vamos aspirar as vias aéreas superiores, vamos secar. Quanto tempo a gente tem para fazer isso? 30 segundos. E ganho ainda mais 30 segundos para avaliar os 2 parâmetros principais com destaque para a frequência cardíaca e a respiração. Frequência cardíaca menor do que 100 ou respiração ruim, ineficaz, começo a ventilação com pressão positiva. Sendo que aqui eu divido. Se tem no mínimo 34 semanas, eu vou começar com ar ambiente. Olha que beleza. Diga não ao oxigênio. Se tem menos do que 34 semanas, eu começo com O2 a 40%. Para tudo isso funcionar, eu vou ter que botar o oxímetro de pulso. Se a saturação for menor do que 70%, eu começo o oxigênio no atermo a 40% e vou titulando até que em algum momento eu vou chegar a 100%. Estou a 100%, 30 segundos pelo menos a 100%, não funcionou, intubação traqueal. Mais 30 segundos intubado, ventilando. Não estou massageando ainda. E 90% vão responder assim. Não respondeu significa manteve uma frequência cardíaca agora menor do que quanto? 60. Agora está na hora da massagem cardíaca externa. Durante quanto tempo? 1 minuto, 45 a 60 segundos, beleza. 1 minutinho. Não funcionou.
adrenalina pela veia. Beleza. Qual é a hora de parar? Desistir. Jogar a toalha. Ou os campos úmidos, né, já que a gente está na sala de parto. Quando é que eu decido que não dá mais para continuar a reanimação neonatal? O que está sugerido é o seguinte: 10 minutos de assistolia. A partir daí, o sucesso será mínimo, a mortalidade vai ser elevadíssima, e aqueles que sobreviverem, as sequelas serão terríveis. Então, a ideia é que com 10 minutos de assistolia, você interrompa as manobras no neonato. Tá? Agora, só reforçando isso, não são 10 minutos de reanimação. Eu posso estar reanimando a 1 hora e o bebê está bradicárdico, e eu vou continuar. A partir do momento que ele parou de bater, o coração parou de bater, entrou em assistolia, esse é o momento de eu acionar o relógio e contar 10 minutos. 10 minutos em assistolia, acabou. Beleza? Sendo que isso é uma sugestão. Você quer ir um pouco além? Ok. A sugestão é parar com 10 minutos de assistolia. Na sala de parto, você atende um neonato com o abdômen escavado, acompanhado de desconforto respiratório intenso. Deve-se pensar em que doença? Doença de Hirschsprung, atresia duodenal, atresia de esôfago, pneumotórax ou hérnia diafragmática? Que doença leva a uma asfixia e um abdômen de modelo? Abdômen negativo, né? Vai sair na internet. A hérnia diafragmática, que geralmente é do lado esquerdo, porque do lado direito o fígado não permite que isso aconteça, é uma falha na fusão do diafragma na parede torácica, de maneira que o intestino migra para dentro do tórax. E esse é um raio-x de uma hérnia diafragmática. Esse é o tecido intestinal aqui dentro do tórax. O que isso provoca? Uma compressão do pulmão do lado esquerdo, e o paciente nasce com o abdômen escavado, porque o intestino está dentro do tórax, boa parte dele, e numa insuficiência respiratória tremenda, né? Assim, é raríssimo você fazer uma sala de parto com hérnia diafragmática. Já fiz uma. E assim, essa história do abdômen super escavado e tal, isso é uma história de antes do ultrassom obstétrico desenvolvido, como a gente tem hoje. Porque essa única que eu fiz, eu já sabia, ó, que a obstetra me avisou. Falou, ó, Vinícius, estou com uma gestante que o feto tem hérnia diafragmática. A gente viu pelo ultrassom. Se você não quiser fazer, ok. Eu falei, não. Estamos juntos nesse casamento profissional, na saúde e na doença. Até porque eu quero ver se o abdômen é escavado, isso é importante. Qual é o detalhe dessa sala de parto aqui? Ó? É uma sala de parto que no processo da reanimação eu não vou ventilar com máscara. Porque quando eu ventilo com máscara, eu jogo ar para o esôfago e para a traqueia. Imagina o ar caminhando para o esôfago, para o estômago, para o intestino, só que o intestino está dentro do tórax. Eu vou aumentando aquele intestino ali e comprimindo o que sobrou do pulmão. Então não pode, na hérnia diafragmática, ventilar com máscara. Tem que entubar direto. Posso até passar uma sonda nasogástrica para descomprimir, mas não para ventilar. Tem que ser ventilação pelo tubo, isolado ali. Imediata. Mais um problema na sala de parto. Essa aqui é a sala de parto mais difícil de todas. É a sala de parto com mecônio. Mecônio é o cocô, né? Deixa eu apagar aqui. Mecônio é o cocô, né? Como diria o Capitão Nascimento, vai dar merda. Aí, é o cocô ali na sala de parto. O moleque evacuou, teve uma descamação do epitélio intestinal dentro do útero. E quando ele nasce, ele está com aquele líquido na via aérea. Bem, qual é a nossa prioridade no atendimento da sala de parto? Eu quero garantir que ele vai viver e que ele tenha um neurológico intacto no futuro. Que ele possa seguir em frente. Beleza. Essa é a nossa ideia. Então, a asfixia continua sendo o meu alvo. Eu tenho que resolver a asfixia. Esse é o meu objetivo. Só que nesse momento, tem uma pedra no meio do caminho, tem um mecônio no meio do caminho. Então, quando eu tenho mecônio e asfixia, se eu seguir a sequência de reanimação, vou ventilar com máscara, vou entubar e ventilar, vou jogar com a pressão positiva o mecônio lá no fundo da via aérea. Lá no fundo da via aérea, o ar entra, mas não sai.
vai fazendo um mecanismo valvular, né? O ar entra, mas não sai. Entra, mas não sai. Entra, mas não sai. Blum, estoura o alvéolo. Pneumotórax, pneumomediastino, terror. Pneumomediastino em bebê pequeno, em recém-nascido, geralmente tem associação com síndrome de aspiração meconial. Aquele enfisema subcutâneo, pneumomediastino. Pode ter outros motivos. Pode ser uma ventilação comum, feita de forma excessiva, mesmo sem mecônio. Mas o mecônio é um grande predisponente para pneumotórax, para pneumomediastino. A história aí é o seguinte: eu vou ter um divisor de águas, que é a presença ou não de asfixia junto com o mecônio. Se a criança tiver mecônio ao nascimento, mas nascer com boa vitalidade, boa frequência cardíaca, respirando bem, com bom tônus, acabou. Essa criança vai aspirar as vias aéreas superiores e acabou a sala de parto dela. Não preciso fazer mais nada. Então a sala de parto de mecônio sem asfixia, criança nasceu vigorosa, acabou, é uma sala de parto tranquila. O problema é quando o recém-nascido, ao nascimento, está deprimido, desanimado, deprimido, está asfíxico. Porque aí eu tenho o mecônio no meio do caminho e eu tenho que ventilar ele, só que tem o mecônio no meio do caminho. Mas eu não posso perder de vista o seguinte: a minha prioridade é ventilar, oxigenar, fazer o coração bater, fazer o cérebro ser nutrido. Dar oxigênio para aquele cérebro, para aquele coração. Então, a síndrome de aspiração meconial, que é eu jogar muito mecônio lá no alvéolo, é um problema secundário se eu comparar, é um problema solúvel se eu comparar com uma lesão hipóxica cerebral permanente. Mas o caminho ideal é limpar aquele mecônio. Então, mecônio mais asfixia. Qual é a conduta correta? Peguei a criança, trabalho rápido, vou laringoscopar a criança e, se eu for responder na prova, eu vou dizer que eu vou entubar e aspirar a traqueia. Se eu for fazer na vida real, eu vou laringoscopar, vou aspirar a via aérea superior e depois eu vou entubar, porque eu não consigo ver a traqueia com o mecônio na frente. Nem eu, nem ninguém. Mas eu acho que na prova eles querem dar essa ideia para vocês, assim, é intubação imediata, lógico. Assim que eu estiver vendo a traqueia, só um minutinho, tá? Aspirei rapidinho, intubo. E aí eu uso um dispositivo próprio para aspirar mecônio, que se encaixa ali no tubo. De maneira que quando eu aspiro, o tubo vem junto. Então, aquela intubação foi só para aspirar o mecônio. E detalhe, isso está bem frisado, uma única vez. Por que está frisado isso? Porque eu não devo perder muito tempo. Apesar de aspirar o mecônio da traqueia ser muito importante, eu não devo ficar muito tempo fazendo isso, porque senão a hipóxia só vai piorando. Então é uma sala de parto difícil por isso. Pegou, laringoscopou, entubou, aspirou a traqueia, o tubo vem junto, blum. E aí eu reavalio. Preciso ventilar? Então vamos começar. Aí eu entro naquela sequência da reanimação. Mas primeiro eu aspiro o mecônio da traqueia. Mas uma única vez. Só uma vez. Digamos que você não tem um dispositivo próprio de aspirar mecônio. Entubei com um tubo normal, passei uma sonda no tubo e puxei. Vou tirar o tubo? Para quê? Deixa ele lá. E vamos em frente. Agora, aspirar a traqueia uma única vez. Situação que eu passei difícil, falei para vocês que fiz sala de parto de várias pessoas da família. Uma foi meu irmão, que também me pediu, assim, quando estava em cima, pô, você pode fazer a sala de parto do meu filho? Eu falei, posso, lógico. Pô, o cara confia em mim, é meu irmão. Qual é o pediatra que ele confia? Eu. Vou chegar na hora e dizer que não vou? Vou. Cheguei lá, tranquilo, tudo certo, parto normal, que não anda. Cesárea, beleza. Aí o obstetra abriu, quando veio o líquido amniótico, abriu a barriga e falou assim, tinto. Quase que eu falei, branco, vinho tinto, pá. Tinto é o tinto de mecônio, tá tirando uma onda. Tinto. Falei, tinto, beleza, me ferrou, né? Tinto, já se prepara. Coração já acelera 1000 vezes, que é teu sobrinho, né? Beleza, pegou o moleque, botei aqui, aí ele, chorando, falei, porra, beleza, nasceu vigoroso. Aí ele fez assim, ó. Eu falei, Pedro, faz isso comigo, Pedro. Aí eu, pô, devagar. Aí o anestesista pegou o ambu e me deu uma máscara. Eu olhei, senhor, ele não sabe o que diz. Espera aí, meu amigo. Me espera. Fica aí na tua.
Aí peguei o laringo devagar, falei, Pedro, não faz isso comigo, Pedro. Aí, pô, botei a luz. Quando eu me aproximei, ele começou a chorar de novo. Falei, graças a Deus, cara. Pô, a sorte que eu sabia o nome, né? Eu falei, Pedro, na terceira chamada ele, respondeu. Agora, se você não sabe o nome do recém-nascido, aí já complica. Tem asfixia, laringoscopou, intubou, aspirou uma vez e entra na sequência da reanimação. E para a gente terminar, umas perguntinhas rápidas. O que orienta a conduta numa sala de parto de um recém-nascido banhado em mecônio? A cor, o apigar do quinto, do primeiro minuto ou a vitalidade? O que orienta a minha conduta quando tem mecônio? A vitalidade. Aonde, além da frequência cardíaca e respiração, acrescento tônus. Que entra nas perguntas também, né? Você foi chamado para atender um recém-nascido na sala de parto. O trabalho de parto transcorreu normalmente, porém foi observado um líquido amniótico meconial. 3 cruzes. Tem aquele negócio de mecônio fluido, espesso, isso pouco importa. O que importa é se tem boa vitalidade ou não associada ao mecônio. No momento do rompimento da bolsa. Em relação a esse quadro, considere as afirmativas abaixo. Se o recém-nascido nasceu vigoroso, procede-se de forma semelhante à habitual. Certo. Se o recém-nascido nasceu deprimido, a prioridade deve ser iniciar imediatamente a ventilação com pressão positiva? Não. A de baixo. Se o recém-nascido nasceu demais, né? Mas está escrito, nasceu deprimido, deve ser rapidamente entubado e ter sua traqueia aspirada, preferencialmente antes da primeira respiração. Tá certo? Tá certo. Então 1 tá certo? Tá certo. 3 tá certo? Tá certo. 2 tá errado. Então 1 e 3 estão certos. Letra C. Seguindo. Um recém-nascido a termo grande para a idade gestacional apresenta apneia. Após os passos iniciais de reanimação, é indicada a ventilação com pressão positiva, com balão e máscara. O primeiro indicador de resposta à ventilação qual é? Entre esses 4 aqui. Aumento da frequência cardíaca. Letra D. Ao nascimento, criança a termo apresenta-se hipotônica em apneia. O líquido amniótico era claro e a mãe iniciara tratamento para infecção urinária. Qual é a correta sequência da reanimação neonatal? Ele quer a sequência. Vê se você sabe a sequência. Tem asfixia. Tem o líquido amniótico claro, não tem mecônio, só para a gente ter uma orientação. Então, a gente aquece, seca e aspira? Não. A gente aquece, seca e intuba para aspirar a traqueia, por quê? Tem mecônio? Não. A gente aquece, aspira as vias aéreas superiores, seca e inicia a ventilação com pressão positiva com balão e máscara. Faltou posicionar, mas a ordem está certa. Aqueceu, posicionou que ele pulou, mas tudo bem. Omitiu, mas não inverteu a ordem. Então, por enquanto está certo. Aspirou, secou e começou a ventilação com pressão positiva. Beleza. A letra D. Aqueci, realizei estímulo tátil, sequei depois. Não secar primeiro, depois estímulo tátil. É uma sequência, né? Depois, letra E. Aqueci, sequei, ventilei e ainda massageei. Calma. A ventilação geralmente é suficiente. Então, letra C é a correta. Penúltima questão. Tânia tem 17 anos e chegou ao pronto-socorro em trabalho de parto, já em período expulsivo. Deu à luz a feto vivo, sexo masculino, apneia, pálido, hipotônico, flácido, não reagindo a estímulos, pele tinta de mecônio, frequência cardíaca 80. Mecônio com asfixia. O líquido amniótico tinha mecônio em abundância. As primeiras medidas indicadas no atendimento são intubar e ventilar? Intubar e aspirar a traqueia? Perfeito. Essa é a resposta certa. Depois... Letra C, ventilar. Letra D, massagear. Não, então certo, inicialmente é intubou, aspirou a traqueia. Última questão. Recém-nascido apresenta no primeiro minuto de vida, prestem atenção, primeiro minuto de vida, apneia e bradicardia, desvio do ictus para a direita, abdômen escavado e ruídos hidroaéreos à ausculta do hemitórax esquerdo. Qual o nosso diagnóstico? Hérnia diafragmática. Não é isso que ele pergunta. Ele vai perguntar outra coisa, mas tem que saber que é uma hérnia diafragmática. A conduta formalmente contraindicada no decorrer do atendimento dessa sala de parto é intubar está contraindicado? Não. Cateterismo está contraindicado? Não. Massagem cardíaca está contraindicado? Também não. Administração intratraqueal de adrenalina, apesar das ressalvas, não está contraindicado. Ventilação com balão e máscara na hérnia diafragmática está formalmente contraindicado. Letra E, vejo vocês semana que vem com 3 aulas de NEL. Peraí, só um minuto. Os vencedores,
Porque o Mendicel faz aniversário e quem ganha são vocês. Aí, ó, treinei isso lá fora. Os ganhadores são, do curso de atualização, Eliane Machado Dutra e Amanda de Pinho Coelho Goulart, e o livro de obstetrícia Zugaib, Patrick Farias Lopes e Matheus Inácio Lemes de Rezende. Está escrito aqui que a nossa central de atendimento give you a call, ok? Até a semana, gente. Valeu.